Afinal, a masturbação, ela te ajuda ou te atrapalha, principalmente no que se refere à saúde sexual? Meu nome é Débora Martins e eu sou especialista em saúde íntima masculina, principalmente no tratamento da ejaculação precoce e da disfunção erétil psicológica. E a gente não pode deixar de lado em falar sobre a masturbação, se ela realmente ajuda ou se ela realmente atrapalha. Isso porque é um tema muito polêmico que envolve tabu, envolve valor, envolve saúde íntima. Algumas pessoas incentivam, outras não incentivam, algumas pessoas condenam, outras não condenam. E aí vira uma salada na cabeça de quem busca informação na rede social. E é claro, como sexóloga, eu vim aqui trazer o meu ponto de vista sobre esses dois aspectos, afinal, ajuda ou atrapalha. E aliás, eu vou pedir 10 segundos do seu tempo para você se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo, porque para você leva só 10 segundos, mas para mim é muito importante para eu continuar o meu trabalho produzindo conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar, por mais que seja óbvio, afinal, o que é a masturbação? E por que eu gosto de explicar o que é masturbação? Porque uma vez eu falei sobre masturbação e uma pessoa falou assim: Débora, eu não tenho ideia do que você está falando. Porque era um jovem, muito jovem, do qual não tinha se masturbado. Então, embora seja um pouco raro as pessoas não saberem, mas o meu papel aqui é informar para todos os que estão assistindo. Agora, o que é a masturbação? A masturbação é o ato de você se estimular pelos órgãos genitais com a finalidade de você chegar ao ápice do prazer, que é o que a gente chama de orgasmo. Essa definição eu não peguei no Google, essa definição que eu utilizo aqui para explicar para os meus pacientes e também para os meus alunos o que é a masturbação. É quando você se estimula, né? Estimula os seus órgãos genitais, então é quando o homem ele faz uma estimulação no pênis, é quando a mulher ela faz uma estimulação na vulva com a finalidade desse estímulo levar ao ápice do prazer, que é o que a gente chama de orgasmo. Agora, quando você faz isso de uma maneira funcional, não atrapalha. Mas quando você faz isso de uma maneira disfuncional, aí sim pode atrapalhar. E calma que nesse vídeo eu vou discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, você já entendeu o que é a masturbação. Agora, quais são os principais benefícios da masturbação? E aqui eu coloquei o primeiro benefício, que é o autoconhecimento. Em que sentido? Você vai saber o que te dá prazer e o que não te dá prazer no que se refere ao toque, no que se refere ao físico, principalmente na região genital. Esse é o principal benefício, é o autoconhecimento. Você não consegue saber o seu nível de prazer, o que funciona, o que não funciona para você se você não testar primeiro. E o segundo benefício, que é encostadinho desse primeiro, é basicamente o que? Você consegue ter mais prazer com a sua parceria. Por que isso acontece? Porque você consegue ensinar a sua parceria também a te dar prazer. E você só consegue ensinar se você efetivamente souber fazer. Então, esses são os dois principais benefícios da masturbação. Agora, provavelmente você deve estar pensando assim: Débora, então você tá doida, porque eu já vi você dizendo que a masturbação, ela faz mal. E aí você está certo. Primeiro que eu sou doida, tá? Então você não está tão errado assim. E segundo, você também está certo quando eu falo que a masturbação faz mal. Mas é claro que um vídeo tirado sem um contexto, ele fica meio estranho. Mas aqui eu te dou o contexto, então, de como realmente a masturbação ela pode te fazer mal. Afinal, se ela tem o benefício do autoconhecimento, se ela tem o benefício de me ajudar no meu relacionamento, quando é que a pornografia... Estou errando aqui, né, gente? Calma, deixa eu me centralizar. Não que eu fique mais nervosa, né? Já foi o tempo que eu ficava nervosa com o vídeo, mas voltamos aqui. Quando é que a masturbação ela faz mal para você? Para masturbação, assim, sem perceber as sensações com pressa de maneira automática, você passa do estágio de desejo para o estágio de solução, de resolução, assim de maneira imediata. E aqui você ensina o seu cérebro que esse é o jeito mais correto de sentir prazer. E aí o nosso cérebro ele fica preguiçoso em se excitar. Aí quando você vai para a relação, você acaba tendo algum problema sexual, que aí é o meu segundo ponto negativo
que a masturbação pode causar, que é, e eu fiz questão de anotar, gente, vocês não sabem, mas eu tenho colinha aqui, tá? Quando é que faz mal? Quando você faz correndo, sem perceber as sensações, com base nesse ciclo de resposta sexual que eu te expliquei. E também quando você usa a pornografia para se estimular. Porque olha só, entenda uma coisa, o nosso cérebro ele é preguiçoso. Tudo que ele puder fazer para economizar energia, ele vai fazer. Então, é muito mais fácil chegar ao orgasmo na masturbação do que na relação, porque não tem interação com outra pessoa. Então, já afeta a sua resposta sexual. Segundo, geralmente, não é uma regra, mas quando uma pessoa ela vai se masturbar, ela busca pornografia. E aí ela tem dois tipos de estímulos. O estímulo físico, que é o toque, e o estímulo mental, que é a pornografia. E aí você está ensinando, mas direitinho a sua mente a ficar preguiçosa. E como consequência disso, isso pode também afetar a sua relação sexual. E terceiro aspecto, não menos importante, é quando você usa a masturbação para se testar. Débora, como assim para se testar? Se de repente você está aqui, você está me assistindo e você, por exemplo, tem medo de perder a ereção ou até mesmo você sofre com disfunção erétil psicológica, o que acontece com a grande maioria dos homens que sofrem com a disfunção erétil psicológica? Eles vão se masturbar para se testar. Para testar o que, criatura? Para testar se o pênis vai ficar rígido. Toda vez que você vai se masturbar, você já geralmente junta duas coisas. O imediato, que é o primeiro que eu falei, junto com o se testar. E aí isso vai criando um ciclo que vai completamente atrapalhando a sua vida íntima. Então, é por isso que eu, na maioria das vezes, eu critico a masturbação. Porque sim, existe um jeito certo de se masturbar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas sim, existe um jeito certo de se masturbar, mas o fato é que 90% das pessoas fazem de maneira errada, que são essas maneiras que eu falei anteriormente. Agora, Débora, qual é o jeito ideal da masturbação acontecer? Quando que ela é feita e quando que ela não está afetando, né, a minha vida sexual. Primeiro, quando você não sente dificuldade com a ereção e nem com a ejaculação, seja uma ejaculação rápida ou uma ejaculação retardada. Débora, eu tenho rigidez e tá tudo bem, e eu não ejaculo rápido demais e eu também não demoro muito para ejacular. Se isso não acontece com você e você se masturba, então a princípio a masturbação ela não está fazendo mal para você. E dentro disso aqui, né, de o jeito certo, uma pergunta muito comum é: existe uma quantidade ideal? E aí aquela resposta que todo mundo detesta, que é depende, tá? Por exemplo, por que depende? Porque para alguns homens, uma vez por dia é muito. Para outros homens, uma vez por semana é muito. Então, você pode calcular. Se você acha que você tem pouco desejo para a relação, você até tem muito desejo, mas na hora da relação isso está te atrapalhando, então eu sugiro que você diminua a masturbação. Se você está indo para as relações e você está perdendo a ereção, eu sugiro que você diminua a masturbação. Aí sim como um teste, tá? Porque muitas vezes o homem ele não percebe, mas a masturbação ela pode estar atrapalhando a sua vida sexual. E existe um jeito certo de fazer? Existe. Como? Você pode sim ir para a masturbação, mas não com o foco lá no orgasmo, não com o foco lá no final. Imagina que você está passando por uma viagem. Agora eu vou contar uma história de 30 segundos para você. Imagina que você está indo para uma viagem. O que é uma verdadeira viagem gostosa? É quando você aproveita o caminho, é quando você aproveita o trajeto, independente de quanto tempo esse trajeto ele permaneça. E não só quando você vai correndo para chegar apenas no lugar. A masturbação é exatamente isso. Quando você aproveita o processo, ou seja, o momento do prazer, ela tende a ser mais funcional, ela tende a ajudar mais. Agora, se sempre o foco masturbatório é lá no prazer, é lá no final, é lá no quando a viagem acaba, então ela acaba sendo disfuncional. Aqui eu tenho uma dica muito importante. É interessante você usar lubrificante sempre que você vá se masturbar. Por quê? Porque você consegue fazer nesse exato momento uma massagem. Você pode fazer uma massagem nos testículos, você pode fazer uma massagem na glande e essas duas massagens elas ajudam na resposta sexual. Meu querido, é muito simples, mas você pode usar o movimento masturbatório de maneira terapêutica.
Inclusive, eu ensino para os meus alunos e também para os meus pacientes uma massagem na glande e uma massagem nos testículos. A massagem na glande, ela visa fazer o homem durar mais na relação, trabalhando a sensibilidade na glande peniana, e a massagem nos testículos ajuda na produção de testosterona, né? Se você quer saber de onde vem esses alunos, é do meu programa Potência Masculina, que é um curso direcionado para homens que querem tratar a ejaculação precoce e a disfunção erétil psicológica. Um treinamento totalmente online, em videoaula e sigiloso. Para você saber mais sobre ele, o link está aqui logo abaixo desse vídeo, tá? Se você ainda não começou a me seguir, a pergunta é por que, queridão, você não começou a me seguir, tá? Clica aqui em curtir, inscreva-se para o meu canal, porque sim, é muito importante você se inscrever para o meu canal, porque enquanto você ajuda ele a crescer, eu ajudo você a melhorar a sua vida sexual. Uma troca bem boa, eu diria, né? Então, você pode também deixar os seus comentários aqui e eu te espero no meu próximo conteúdo. E toma cuidado com essa questão da masturbação, ok?